Olá, olá, olá a todos aí que acompanham o canal Derrubando Mitos. Este é mais um vídeo do meu canal e estou aqui muito feliz por meu canal ter ganhado mais alguns inscritos e peço a vocês que se inscrevam no meu canal, dê um like, compartilhem para que esse canal cresça e alcance o maior número de pessoas possível. Então vamos para o nosso vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre Gênesis, capítulo 1 e versículo 2. Águas antes do sol. Bíblia e ciência. Será que a Bíblia e a ciência andam juntas, como muitos falam? Será que a ciência, realmente, a Bíblia, muito antes de a ciência existir, realmente revela uma inspiração divina? Que acertando ou coincidindo com a ciência moderna? Esse é o tema do nosso vídeo. Essas são as perguntas que serão respondidas no decorrer do nosso vídeo. Então vamos lá para a leitura da Bíblia. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Veja só, pessoal. Preste atenção aqui nesta primeira parte. Aqui diz que a terra era sem forma e vazia. Fica meio esquisito, meio estranho essa citação aqui de dizer que a Terra era sem forma e vazia, porque realmente a Terra ainda ela não tinha sido tirada das águas. Ela não tinha ainda aparecido, tá? Fica meio esquisito essa parte aqui, né? Que o escritor fez, mas bem, vamos aqui vamos levar para o sentido literal, como muitos cristãos como muitos cristãos interpretam, como literal, e não como forma simbólica daquela época, cultural, contexto histórico e cultural, da época em que foi escrito para um determinado povo, uma determinada época. Tá? Então, não vamos fazer assim, que é o jeito certo de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia. Vamos ler como muitos cristãos leem hoje, como se fosse para os dias atuais, como se fosse para as pessoas dos dias de hoje. Vamos ler assim, tá? Eu vou ler com os olhos de muitos cristãos que leem a Bíblia como um livro moderno, como um livro atual, um livro que é atualizado todo o tempo e nunca perde, nunca sai fora de moda, né? Inclusive com a ciência. Então vamos aqui ler com este olhar, deixando bem claro para que as pessoas não pensem que eu estou lendo de forma que eu acredite que a Bíblia é realmente literal, tá? Só estou lendo aqui na óptica da visão dos cristãos que têm esse pensamento que a Bíblia é um livro moderno. Então diz assim, continuando a leitura, aqui do versículo 2. Vamos lá. E diz assim, a terra sem forma vazia, já lemos. Agora, e havia trevas sobre a face do abismo. Preste atenção, pessoal. Esta parte aqui, e havia escuridão, tá? Esse trevas aqui é escuridão sobre a face do abismo. Agora, muito estranho aqui, esta palavra aqui, ó, abismo, tá? Abismo aqui é conforme os povos daquela época acreditavam. Na forma de escrever, de fazer aqui uma alusão à criação do universo, segundo o ponto de vista hebreu, mas lógico, colocando aqui com um pano de fundo um significado para o povo daquela época, abismo, eles, na visão cosmológica, era um lugar que era cheio de águas, certo? Veja que no dilúvio, quando Deus envia o dilúvio sobre a terra, que na mitologia bíblica, ele faz com que abre as comportas do abismo. Né? Eles abrem
as comportas do abismo, e lá sai, de dentro do abismo sai muita água. Então, dá-se a entender que o abismo é um lugar onde que exista muita água, tá? Que é um lugar, muitas vezes se refere às partes que estão localizadas debaixo da terra. Então, esse abismo seria mais ou menos aí, lá embaixo. E seguindo aqui, havia trevas, quer dizer, escuro. Estava tudo escuro. Ou seja, Deus aqui, ele vivia no escuro, né? Ele não tinha luz. Ele vivia totalmente no escuro. Então, essas informações que nós podemos tirar aqui, se formos interpretar conforme os cristãos interpretam para os tempos da modernidade, como a Bíblia sendo um livro atual, e não como um livro ultrapassado, que é de um povo tribal que viveu na época do bronze. Tá? Eles não pensam assim, eles pensam que realmente a Bíblia é um livro para os dias de hoje. Então, lendo dessa óptica, né, essa visão, a gente está lendo a Bíblia. Então, trevas sobre a face do abismo. Então, muitos cristãos eles não se importam com essa parte, tá? Quando diz que é trevas, do abismo, eles não procuram entender o que é abismo. Isso aí é onde é que está o problema deles. E eu estou dizendo aqui de antemão para vocês, explicando um pouco sobre o que é esse abismo. Certo? É uma crença mitológica, cosmológica do povo daquela época, que não tinha conhecimento de nada sobre o universo. Né? Então, continuando aqui a nossa leitura, e diz assim, o Espírito de Deus, aqui ó, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui onde é que está o pulo do gato. Veja só. Imagine só. Vamos imaginar como seria esse universo, né? Que aqui não existe ainda o universo, porque o que parece que existe aqui é o caos. Ou seja, a união de tudo, né? O caos no universo. Depois Deus vai separando as partes. Se você for ler aqui no restante dos versículos, Deus vai separando a luz da escuridão, águas da terra, água de águas, e aí vai separando e vai formando o universo. Então, aqui ainda está tudo confuso. Diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Preste atenção, se a gente for colocar para os dias de hoje, vamos fazer de conta que aqui fala sobre a origem realmente do universo, conforme a ciência fala. Veja só, primeiro erro. Segundo aqui, diz que existe a Terra, que era sem forma e vazia. Vemos aqui uma grande contradição. Porque Deus cria a Terra, tira ela da água e chama a parte seca de terra. E aqui já diz que a Terra era sem forma e vazia. Entendendo, pessoal, que Terra, eles entendiam, não era como planeta, tá certo? Eu já fiz um vídeo explicando isso aí no canal. Procurem aí o vídeo explicando que Terra, na Bíblia, não é planeta. Eles não tinham, os judeus não tinham essa ideia de planeta Terra. Essa ideia, a palavra planeta veio dos gregos e só veio com o surgimento da ciência, de que planeta tinha outros planetas girando em torno do Sol, né? Esses planetas eram esféricos e assim vai, conforme a ciência tem nos trazido atualmente, tá? Então, continuando aqui, a Terra era sem forma e vazia, havia a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, né? Veja que aqui, se formos olhar pela ciência atual, não tem esse abismo, não existe esse abismo. E muito menos águas. Veja que aqui face das águas. Dá a entender que é águas líquidas. Água líquida que existia naquela época. Né? Segundo, se fôssemos levar comparar com a ciência. Então, essa água aqui, o Espírito de Deus, que é o sopro de Deus, movia-se sobre a face das águas. Então, como é que existia água? O mesmo problema do versículo aqui 1, que eu já fiz um vídeo para vocês sobre o versículo 1, que diz que Deus criou os céus e a terra e não podia existir terra, porque a terra é composta por vários elementos da
tabelas periódicas, elementos pesados que só são criados com a fusão nuclear que é dentro de uma estrela. E aqui também é o mesmo problema do versículo 2. Não pode existir água, o H2O, né, que é o oxigênio, se não existir ainda as primeiras estrelas, aqui no versículo. Porque diz que Deus criou as estrelas muito tempo depois, lá no quarto dia, junto com o Sol e a Lua. Vocês entenderam aqui, pessoal? O problema que é entender a Bíblia do jeito que as pessoas entendem nos dias de hoje, de uma forma moderna, e querer combinar a Bíblia com a ciência atual. Veja só o problema, não encaixa, não dá certo. Como pode existir água se não existe o fabricante da água? A fonte que cria o oxigênio, que é do interior de uma estrela, que é o processo de fusão nuclear, senão ainda não existe estrela. É a mesma coisa que você dizer que você existe, ou você existiu, nasceu antes de seu pai. Você entendeu? Dizer que você nasceu antes do seu pai. Que você veio antes dele. Então, aqui na Bíblia, traz esse mesmo problema. Se você falar isso para qualquer religioso, ele pira. Ele fica doido. Né? Lógico, o religioso cristão que acredita que a Bíblia é compatível com a ciência. Que a Bíblia é realmente um livro inspirado por Deus. E que esse livro é inerrante, infalível. Aí aqui cai por terra. Só esse versículo aqui, se você mostrar que a água vem através do processo chamado fusão nuclear, né? Ou melhor, que a água só existe depois dos elementos químicos formados, né? Pelo processo. Um deles, que conhecemos, que é o hidrogênio. Você sabe que o hidrogênio é um dos primeiros elementos mais leves. E existia antes, lógico, da fusão nuclear. Que todas as estrelas são formadas basicamente por hidrogênio. Então, o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, né? E aqui, o oxigênio tem que vir, lógico, depois de a existência da fusão nuclear que acontece dentro das estrelas. Então, o que ocorre aqui, pessoal? Podemos concluir que realmente é impossível a Bíblia ser compatível com a ciência, porque a ciência não diz dessa forma, tá? Primeiro veio as estrelas, grandes estrelas, e dali houve uma fusão nuclear que gerou os elementos mais pesados, e que assim surgiu todo o universo com a morte da estrela, né? Começou a dar origem aos planetas e assim por diante, às outras estrelas e assim por diante. Né? Lógico, as estrelas veio depois do Big Bang, Big Bang, famoso Big Bang, que deu origem aos primeiros átomos. Então, fique aqui, pessoal, este vídeo para você, para que você reflita neste vídeo, que você pense que a Bíblia não é um livro para os dias de hoje, não é um livro atual, não é um livro para que as pessoas leiam conforme elas entendem, né? Deixando que a sua interpretação venha para os dias atuais. E sim, ela é um livro antigo para aquela época que acabou-se, que morreu, né? E que tem muito sentido hoje ainda para os povos judeus, para os judeus, melhor falando, né? Para os judeus. E que os judeus o livro foi escrito por eles, para eles, na época, aquela época, para eles, e também eles continuam guardando isso aqui como uma tradição, né? Como uma tradição, fazendo parte da história do seu povo, que realmente é muito importante para eles, mas não tão importante para nós, e não muito menos tem nada a ver com a ciência atual, nem com a inerrância, porque a Bíblia erra sim, e várias vezes eu li o versículo 1, agora estou lendo o versículo 2, e já vemos aí vários erros só nestes dois versículos, certo? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal, compartilhe, e muito obrigado e até a próxima. Tchau!